Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler o texto Nenhum Lugar é como o Próprio Lar. Esse texto foi escrito pela irmã Peggy Smith Fonseca, que é formada em Educação Cristã e ela é de Walton, Kentucky. Bem, ela escreveu esse texto para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é um devocional que tem uma meditação para você diária, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo do Manancial é o de inspirar, exortar e edificar. Eu estou aqui para ler o texto que ela escreveu e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? O texto chama-se Nenhum Lugar é como o Próprio Lar. Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que a gente possa entender o que a irmã Peggy Fonseca quer dizer e o que a porção bíblica vai nos ensinar, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada, que nós possamos sempre estar a seus pés, de forma que possamos compreender a tua palavra e sermos dirigidos por ela. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa-nos, Senhor, e faz-nos cristãos melhores a cada dia. É o que te pedimos, Senhor Jesus Cristo, em teu nome. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico está em Gênesis 28 e nós leremos do versículo 1 até o 13. E diz assim, ó. Então, Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padarã, a casa do seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e aos seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha possuir esta terra na qual vive, agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaac se despediu de Jacó, que foi a Padarã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Então soube que seu pai, Isaac, havia abençoado Jacó e o enviado a Padarã para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido ao seu irmão: não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padarã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família do seu tio Ismael e, além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalat, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e via os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Amém? Então, irmãos, nenhum lugar é como o próprio lar. O versículo escolhido é o 11, que diz: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Ora, a irmã Peggy Fonseca diz o seguinte, que no final de toda e qualquer viagem que ela fazia junto com a família, quando eles chegavam em casa, a mãe dela dizia: não há nenhum lugar como o meu próprio lar. E eu também tenho essa mesma impressão, né? Por mais que você faça uma viagem maravilhosa, você conheça pessoas novas, coisas novas, coma coisas gostosas, enfim, seja tudo maravilhoso, não tem nada melhor que voltar para casa, né, irmãos?
Não tem lugar nenhum melhor que a nossa casa. E aí a irmã Peggy Fonseca conta que ela já teve 32 endereços diferentes. Não é para pouca coisa não, né, irmãos? Ela afirma assim, que parece que ela vive sentindo saudade, com o desejo de um dia chegar a um lar onde ela possa fazer mais que só dormir, né? Só pernoitar. Então ela diz que assim, a gente quer que ficar na nossa casa, onde a gente tem a família da gente por perto, onde a gente reconhece tudo e onde a gente se sente protegido. Eu sei muito bem o que a irmã Peggy está falando, porque alguns dos irmãos sabem que eu agora moro aqui na cidade de Conchal. A empresa onde eu trabalho me transferiu compulsoriamente para cá e eu deixei o meu lar lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, e vim e aluguei aqui uma casa aqui nessa cidade de Conchal, onde eu fui muito acolhida, onde eu sou muito amada, onde encontrei irmãos maravilhosos, onde os meus colegas de trabalho são incríveis. Eu gosto muito daqui, da cidade, do clima, mas o meu lar é junto com o meu esposo em São Paulo. Lá é o meu lar, né? Então, sempre que eu volto para Paulicéia Desvairada, por mais que tenha trânsito, por mais que a criminalidade seja alta, por mais que tenha um monte de contratempos, lá é o meu lar. E é sempre muito bom voltar pro lar da gente, né? E era exatamente esse sentimento que Jacó, naquele momento que ele estava fugindo, que ele estava com medo, que ele estava triste, obviamente que isso aí era colheita, né? Ele fez essa semeadura. Então ele teve esse sentimento de, puxa vida, né? Que saudade da minha casa, eu imagino, né? Bom, aí o que ele fez? Ele foi para um lugar desconhecido, estava escuro, né? O sol já tinha se posto, não levou os travesseiros de casa, logicamente. O que ele fez? Pegou uma pedra para a cabeça ficar um pouco acima do corpo e fez aquela pedra então de travesseiro. Mas não devia ser nada confortável, né, irmãos? Enfim, um lugar estranho e um travesseiro de pedra. Mas justamente esse lugar que parece que foi um lugar do nada que ele escolheu, que parecia que era aleatório, na verdade não. Era um lugar de encontro dele com o Senhor, encontro com Deus. E esse lugar seria chamado de Betel, ou seja, a casa de Deus, a porta dos céus. Olha que coisa maravilhosa, né? Um lugar estranho, um travesseiro de pedra, e ali Deus se encontrou com ele. Então Deus estava presente. Jacó não estava sozinho lá no escuro, porque lá não é que nem a gente tem hoje, né, luz elétrica e tal. Não, estava escuridão total, mas ele não estava sozinho. Porque na presença de Deus, Jacó encontrou o verdadeiro lar. Ora, a história de Jacó foi tão impactante na história de todos os judeus, que o lugar, aquele lugar de encontro, virou um dos nomes para Deus. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E a gente encontra Deus onde a gente estiver. Por isso que Deus, onde Ele estiver, a gente vai se sentir em casa. Porque com Deus, em Deus, a gente sempre vai estar em casa. Por mais que a gente mude de endereço, por mais que a gente se sinta longe das pessoas que a gente ama, dos lugares que a gente costuma andar, se Deus estiver, a gente está em casa. Então, você está se sentindo estranho? Sem casa, sem lar, mesmo que você tenha um teto? Você fala, nossa, isso aqui está esquisito. Você tem essa sensação de estar perdido neste mundo? Tipo, onde eu fui amarrar meu jegue, né? Ó, irmãos, eu confesso que muitas vezes eu tive essa sensação ao vir transferida, né? Eu deixei lá em São Paulo os meus parentes, o meu marido, os meus amigos. Nossa, tanta coisa eu deixei lá e muitas vezes eu me senti perdida. Então, o conselho que a irmã Peggy Fonseca nos dá, se você já se sentiu assim e eu já me senti, ó,
deite-se, mesmo que a sua pedra seja um travesseiro. Não faz mal. Ó, descansa. Fica tranquilo, porque onde Deus estiver, ali é o seu verdadeiro lar. Glória a Deus por isso. Eu me sinto muito, muito feliz em Conchal e coloquei nas mãos dele o meu destino. E esse conselho é um conselho maravilhoso para cada um de nós, né? Lembrar que mesmo que o nosso travesseiro seja de pedra, mesmo que você esteja enfrentando coisas difíceis, num lugar que você não entende o que você está fazendo lá, parece que você é um cachorro que caiu da mudança, não, fica tranquilo, irmãos, porque onde Deus estiver, ali estará o verdadeiro lar. Bom, nosso manancial termina assim, ó, falando um versículo de Salmo 32, versículo 7. Tu és o meu abrigo, falando do Senhor, né? Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu vou ler novamente. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amém? Salmos 32, 7. Bom, irmãos, eu termino aqui o meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço é o encontro de dois corações e que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, que não é o nosso caso. Quero deixar também o nosso tema para 2023, que é o Salmo 73, 26. Deus é a minha força. Ele é tudo, tudo, irmãos, que eu sempre preciso. Amém? Bom, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus. Amém?